Salve, nação rubro-negra! Boa noite para todos vocês, chegando para mais um giro de informações aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Obviamente, a novela Léo Ortiz vai chegando ao final. Jornalista que acompanha, inclusive, o Clube de Bragança, vem trazendo mais detalhes e deixando claro que esse enredo está perto de ser finalizado e a gente vai passar aqui para vocês. Tem também a atualização referente ao interesse do Flamengo no atacante, destaque do Nova Iguaçu, o meia oferecido que está no Cagliari, né, Cagliari da Itália. Tem também uma solicitação feita à CBF, troféu da Taça Guanabara já vai estar à disposição no Maracanã. Situação do Davi Luiz, será que chega um zagueiro e pode acabar saindo outro? Até porque ele não seria um reserva imediato? Vamos explicar isso para vocês. Mário Jorge falando sobre a estreia do Flamengo na Libertadores Sub-20. Flamengo, depois de 4 anos disputando a Libertadores da categoria, e com certeza a nação rubro-negra vai estar acompanhando de perto. E o Zico, meus amigos, falando sobre o Gabigol, hein? Zico falando que o Gabigol vai dar a volta por cima em 2024. Será? O nosso ídolo rubro-negro acredita demais no nosso atacante e a gente vai trazer também essa declaração ainda nessa live. Então tem muita informação, tem bastante coisa para passar para vocês. Vai subindo o like, se inscrevendo no nosso canal se você não é inscrito, ativa o sininho e compartilhe, que é muito importante para o crescimento dos nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo Léo X, porque hoje vai acontecer no período da noite mais uma reunião que envolve novamente as 3 partes, Flamengo, Bragantino e o staff do jogador. Confirmação que veio do Mauro César e também da Raíssa Simplício. Lembrando que o Marcos Braz veio para o Rio de Janeiro ontem, mas deve voltar no dia de hoje para ter mais essa última rodada de negociações, tá? Uma fonte que está envolvida nesse processo comentou pela primeira vez de que pelo o andamento das conversas, e foi muito positivo a forma como o Flamengo conversou pessoalmente. Isso é um fator importante para destravar esse negócio que já está há mais de 2 meses aí desenrolado, né? E a gente é importante lembrar para a nação rubro-negra, importante lembrar que por mais que você negocie via vídeos, conferências, ligações ou qualquer outro meio, o tete a tete, o olho a olho é muito importante. É a primeira vez, tá? Segundo algumas fontes, é a primeira vez que o Flamengo fala cara a cara com o Bragantino. O jornalista Eberson Martins, ele inclusive traz algumas coberturas vindo lá do time de Bragança e ele afirmou que está muito perto de ser finalizado. A equipe do Massa Bruta quer 8,5 milhões de euros, que dá 45,6 milhões de reais à vista. Lembra que eu falei para vocês na live? Eles querem um valor fixo, mas o Flamengo quer uma parte à vista, uma boa parte à vista, complementando com o resto de bônus e metas estabelecidas. Ainda com essa reunião que acontecerá e em breve será finalizada, o Flamengo aguarda que o Bragantino possa ceder nesse processo de metas estipuladas, tá? Além da parte financeira, que é muito importante, outro ponto e outro assunto que será discutido é a questão de que se o Léo Ortiz vai entrar no confronto contra o Botafogo, válido pela 3ª fase da Conmebol Libertadores, tá? Obviamente, de acordo com o calendário, ele pode participar pelo menos do primeiro jogo antes de ir para o Flamengo, já que a partida será na quarta-feira, dia 6, e a janela fecha no dia 7. Então, até dia 6, ele poderia atuar pelo Bragantino, né? O GE também trouxe essa confirmação, porém, no dia 7, no último dia da janela, ele já estaria aqui, está pintando no Rio de Janeiro. Caso contrário, negociação encerrada e o zagueiro não viria nessa janela, pelo menos nesse início de ano de 2024. Você, torcedor rubro-negro, acha que vale a pena essa última rodada de reunião que vai acontecer hoje? Flamengo está sendo coerente na proposta ou então já dá os 8,5 milhões à vista que o Bragantino está tanto querendo? Qual é a sua opinião? Coloca aqui abaixo no chat, tá? No programa Olho do Lance, através do jornalista Júlio Miguel Neto, foi informado que um dos atacantes destaques do Carioca até aqui, que é o Carlinhos, ele atualmente pertence ao Nova Iguaçu, está na mira e no radar dos nossos dirigentes, tá? Tanto o Andrezinho, que é o coordenador do Flamengo, quanto também o Marcos Braz, tiveram uma reunião no dia de hoje para conversar um pouquinho sobre a possibilidade de contar com esse atacante de 27 anos.
Para quem não sabe, o Nova Iguaçu vem fazendo uma boa campanha no Carioca, está classificado para a semifinal, ganhou também de um time baiano de 8-0 pela Copa do Brasil e vai enfrentar o Inter. Isso mesmo, o Inter de Kudê, Valência, René e tantos outros jogadores conhecidos. Carlinhos também é o artilheiro do Campeonato Carioca com 8 gols. Tem o Pedro ali logo, né, em seguida disputando essa artilharia. E o único gol sofrido, por incrível que pareça, que o Flamengo teve em jogos oficiais foi do próprio atacante naquela partida que estava o sub-20 e o técnico Mário Jorge, tá? Então coloque aqui a sua opinião, o que você acha do Carlinhos, muitos torcedores pedindo e achando válido, até pelo valor de mercado, a contratação desse jogador. Mais um meia oferecido foi a questão do Narritan Nandes, de acordo com o portal Flaweb, ele foi oferecido ao Flamengo hoje, nessa tarde, na quinta-feira. É um jogador uruguaio, já pensou mais um uruguaio no Mengão? Está no Cagliari da Itália, tem 28 anos e tem um contrato até junho de 2024. Não pretende e não deve ser renovado, por isso ele foi oferecido e por isso em breve ele vai estar à disposição no mercado. Além de atuar no meio de campo, posição sua principal e de origem, ele também sabe atuar como lateral direito, posição essa muito carente, até pela falta de opções, tá? Antes de chegar no futebol italiano, falando bem rápido aqui sobre a sua carreira, ele já passou pelo Boca, já passou pelo Peñarol e quase chegou ao Vasco numa negociação até o final do ano passado, mas não acabou não andando da forma como era pretendido, né, pela equipe Cruz Maltina, tá bom? Davi Luiz, ainda de mercado da bola, o Flamengo, como o Flamengo vai avançando e as negociações estão perto de ser finalizadas, segundo jornalistas lá de Bragança Paulista, o Davi Luiz deixaria, em suma, de ser um reserva imediato do elenco do Flamengo e também das opções do Tite. Por quê? Se o Léo Ortiz chegasse, a disputa seria Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Davi Luiz correndo por fora. Com isso, né, o Vitória, que está muito atento a esse processo, Vitória é um clube que recentemente subiu para o campeonato, né, da Série A, Brasileirão, e vai disputar em 2024 contra o próprio Flamengo e outras equipes, querem e sonham com um elenco mais reforçado. E dentro das opções para a diretoria baiana, o Davi Luiz está incluído, tá? No final de 2023, eles até sondaram a possibilidade de tentar trazer o jogador de volta, só que ele, pelo fato de saber que o Tite permaneceria, que gosta do treinador, que tem um trabalho pautado muito no profissionalismo, na gestão humana, na igualdade, isonomia de meritocracia, pelo menos essa é a visão que o zagueiro tem a respeito do treinador, ele preferiu ficar, cumprir seu contrato e ativou a extensão automática. Mas, se o Léo Ortiz chegar, a negociação pode mudar de figura, justamente por essa possibilidade da sua saída e também de não ser o terceiro zagueiro, aquele reserva imediato para ser utilizado com uma certa frequência, tá bom? Flamengo, juntamente com, no mínimo, 10 clubes brasileiros, enviaram, há 10 dias atrás, uma proposta para, entre aspas, paralisar o Brasileirão durante a Copa América. O Rodrigo Matos trouxe detalhes importantes sobre o que foi colocado nesse documento. Primeiro detalhe, remanejar os jogos das oitavas e das quartas da Copa do Brasil, ou para antes, ou então depois da Copa América, que daria 4 partidas por clube, né? Com isso, as 4 rodadas do Brasileirão entrariam nas datas da Copa do Brasil. Segunda pauta, as 2 datas das finais da Copa do Brasil seriam adiadas para depois do Brasileiro, em dezembro, prolongando o fim da temporada. Assim, as 2 datas atuais seriam usadas também para o Brasileirão. E a terceira pauta, diminuição do intervalo de jogos de 4 para 3 dias. Com isso, a tabela seria apertada e outras 3 rodadas do Brasileirão seriam encaixadas fora da Copa América. Então, a ideia, dentro do que foi solicitado por Flamengo, Palmeiras, Atlético, Bragantino, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Vasco, Internacional, Corinthians, tem muita gente que solicitou, né? E a ideia deles é não ter desfalques pela data FIFA em nenhuma das 4 rodadas da Copa do Brasil, oitavas e quartas, e ter o mínimo de desfalques possíveis nas 9 rodadas durante o período da Copa América. Essa proposta já está na mesa, mas a CBF ainda não deu nenhuma resposta, tá? A FERJ já definiu que nesse sábado levará o troféu ao Maracanã
e vai deixar numa sala, não é para estar exibindo para os torcedores tirar foto, mas vai deixar na sala, justamente porque o Flamengo só depende de si, de uma combinação bem simples de resultados para se consagrar campeão da Taça Guanabara diante do Madureira. Caso o Flamengo consiga esse resultado, o Vene Casagrande confirma que já será entregue a taça naquela tradicional comemoração, lembrando que no mês de março também começa o período da semifinal, tá? Até o momento, para você ver como o torcedor do rubro-negro é incrível, até o momento, mais de 42 mil ingressos vendidos para Flamengo e Madureira. Um jogo que o Flamengo já está praticamente campeão, já está sacramentado a primeira colocação, mesmo assim, vai lotar, casa cheia mais uma vez. O torcedor rubro-negro é diferenciado demais e disso a gente não tem dúvidas nenhuma, tá? O Gabigol, que é um provável titular para esse confronto, vem treinando pelo menos assim. O Tite deve prezar por algumas mudanças, até para dar ritmo de jogo para esse confronto, para o time chegar mais preparado para a semifinal. O Gabigol foi citado pelo Zico. O Zico estava presente lá no Fala João, no podcast, através do baita narrador João Guilherme, e ele falou um pouquinho sobre o elenco estar mais motivado. O Flamengo, de fato, passou por um relaxamento em 2023, principalmente depois de mais uma Libertadores em 2022, e ele, inclusive, viu e conversou com o Gabigol e que deseja que ele não se acomode com o banco de reservas porque é um cara decisivo. Abre aspas para o Galinho. Pelo que eu conversei com o Gabigol, ele voltou diferente para esse ano, mais preparado do que o ano passado. Acho que depois da segunda Libertadores, o pessoal deu uma relaxada. Hoje, o Gabigol vai ter que disputar a posição com o Pedro. Ele não vai conseguir jogar com o Luiz Araújo pela ponta. Até o próprio Galinho falou que Gabigol não é ponta, né? Ele é atacante centralizado e pronto. E é isso, não tem como ficar inventando. Espero que o Zico esteja certo, que o Gabigol possa dar a volta por cima e que possa disputar com meritocracia, sem birra, sem favoritismo, mas com futebol demonstrado em campo. Segunda-feira tem um jogo importante também do nosso Mengão, é a estreia na Libertadores Sub-20. Flamengo, que é o atual campeão do Brasileirão das categorias de base, né? Obviamente, né, nessa situação, se classificou para essa competição continental, que vai acontecer do dia 2 de março até o dia 17 de março. Lembrando que o Flamengo está no grupo C, como a gente já pontuou isso aqui para vocês, tá? Mário Jorge, através do pessoal do Coluna do Fla, em uma entrevista exclusiva, foi perguntado sobre como o Flamengo se programou para buscar um título inédito. O Flamengo não tem Libertadores nessa categoria. E o treinador disse o seguinte: temos uma programação já definida, que consiste em uma atividade indoor na quinta-feira, e os demais vamos para o campo a fim de ajustar o que for necessário para a partida de estreia. Conseguimos ter boas sessões de treino e fizemos alguns amistosos. Reativamos muitos comportamentos que não estávamos conseguindo praticar. Até o dia 4 ainda teremos algumas sessões para os ajustes finos e chegar bem para a estreia. Então, segunda-feira, coloque na sua agenda, 6 horas da noite, no horário de Brasília, Flamengo e Defensor Esporte, estreando na Libertadores e também o primeiro jogo válido pelo Grupo C, tá bom? E aí, óbvio que o Mário Jorge já está estudando, deixando claro que já conseguiu sim algumas informações do nosso adversário e que tem também alguns parceiros que estão trabalhando com ele direto, ajudando a preparar todo o material. Então, boa sorte também para a garotada, tá bom, galera? É isso. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça, chegou no final, né? Deixa o seu comentário, sobe o like, se inscreva, ativa o sininho que amanhã, além de informação e além de passar o que aconteceu na reunião, tem também o nosso pré-jogo Flamengo e Madureira. Espero todos vocês, 11h40 ao vivo, no canal Visão Rubro-Negra. Abraço, tamo junto, saudações. Isso aqui é Flamengo e até mais.